Sobre algumas organelas, é importante citar o núcleo. O núcleo, ele armazena o material genético do organismo em forma de cromossomos, que são pequenas estruturas que vão carregar ali as informações genéticas. O núcleo, ele possui também poros, que são responsáveis por permitir a troca de informação entre essa organela e algumas outras organelas que são presentes no citoplasma. O material genético está disposto no núcleo na forma de cromatina, que é a união do DNA e algumas outras proteínas, que vão ser responsáveis por dar forma à fita, de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico formado por alguns lipídios. O nucleolo está dentro do núcleo, uma outra estrutura também, está presente só nas células eucariotas, é responsável pela produção e montagem dos ribossomos. A membrana plasmática é uma estrutura celular que atua delimitando as células, separando o interior da célula do ambiente e funcionando como uma barreira que seleciona o que entra e o que sai. A membrana plasmática é uma estrutura presente em todos os tipos de células, e assim tanto em células procariontas quanto em células eucarióticas. A organela que eu vou citar agora são o citoplasma, Não é bem uma organela, mas é onde as organelas se dispõem, onde elas estão localizadas. O citoplasma, ele vai preencher a célula e também vai auxiliar no movimento de algumas substâncias importantes para o funcionamento, para o bom funcionamento da célula. Os ribossomos, também chamados de ribossomas, são pequenas estruturas em formas de granulo que estão presentes nas células procariontes e eucariontes. Eles são fundamentais para o crescimento, regeneração celular e o controle metabólico. A função dos ribossomos é auxiliar na produção e na síntese de proteína nas células. Além dele, participam desse processo moléculas de DNA e RNA. É formado por moléculas de RNA ribossômico dobrado, associado às proteínas. Assim, são formados por proteínas ácido ribonucleico, RNA, e quando associado ao RNA mensageiro na síntese de proteína, eles formam o polissomos ou polirribossomos. Estão presentes, em grande parte, no citoplasma, ribossomos livres, no entanto, podem ser encontrados nas mitocôndrias, cloroplastos, retículo endoplasmáticos. Quando associado à superfície do retículo endoplasmático, eles formam o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Outra organela importante é o retículo endoplasmático liso. Ele tem forma de alguns túbulos, e alguns sacos membranosos ali que vão ser responsáveis pela síntese, pela quebra de lipídios, que são algumas gorduras, como colesterol. E é importante também, na formação de estruturas que vão estar ali presentes na formação da membrana plasmática ali da célula, que vai auxiliar também na troca de substâncias e na comunicação com o meio externo, ajudar a adentrar algumas substâncias na célula e também na excreção. O retículo endoplasmático liso, ele também auxilia na desintoxicação. Como ele faz esse movimento, na célula, ele consegue armazenar, e enviar para outras partes algumas substâncias que vão ser tóxicas ali para a célula. Outra organela que é similar, ao retículo endoplasmático liso, é o retículo endoplasmático rugoso. A diferença é que o retículo endoplasmático rugoso vai ter ribossomos aderidos. Os ribossomos já foram citados, em outra parte do vídeo. O retículo endoplasmático rugoso, ele vai ser responsável pela síntese de proteínas, pela síntese e o transporte também dessas proteínas. E a síntese dessas proteínas, também é responsável pela construção da membrana celular. Lembrando que as proteínas, elas estão, presentes lá na membrana celular, com o objetivo de transporte também de substâncias, tanto de fora da célula para dentro, quanto de dentro para fora da célula. Também vai funcionar como a fábrica, das proteínas. Como ela faz a síntese, a digestão dessas proteínas, vai produzir também essa substância. O complexo de Golgi, que é uma outra substância, ela vai pegar, essas proteínas e algumas outras substâncias também, como os lipídios, por exemplo, e vai transportar, vai colocar essas substâncias dentro de uma bolsa, que a gente pode chamar assim, e vai auxiliar no transporte, para outras organelas ou para meio extracelular, para fora da célula. Os lisossomos, eles são produzidos pelo complexo de Golgi. O lisossomo, ele é uma estrutura, uma organela, de forma cilíndrica também, e ele é responsável pela digestão e a decomposição. Geralmente, que a gente tem exemplo mais fácil, são as células do sistema imunológico. As células do sistema imunológico, quando o corpo reconhece que está sendo invadido, libera esses lisossomos vão englobar ali nesse organismo, seja bactéria ou vírus, e vai digerir, vai quebrar essas partículas e depois vai liberar ela no meio, para poder ser excretada da célula. O centríolos, que é outra organela, ele vai auxiliar na formação dos cílios, que auxilia na movimentação da célula, e também na mitose, na mitose do DNA. Então, na multiplicação da célula, conseguindo ali dividir as partículas, para poder fazer essa divisão. Os peroxissomos, que são outra organela, vão ser responsáveis principalmente pela degradação da água oxigenada, que a gente tem um pouco mais técnico, que é o peróxido de hidrogênio, que é produzido e é extremamente tóxico, em meio intracelular.
causando morte celular, como se fosse uma equipe de limpeza mesmo ali da célula, dessas substâncias que são tóxicas. O vacúolo, ele está presente em células animais e vegetais, mas ele tem papéis diferentes nessas duas células, né? Na célula vegetal, ele vai armazenar algumas substâncias, né, que podem ser substâncias que auxiliam na defesa da planta, né, algumas toxinas, nutrientes, resíduos, e na célula animal, ela vai ter outra função, né, que é o equilíbrio interno, manter a célula com equilíbrio hídrico, né, interno, e também a excreção de resíduos, né, como outras organelas também conseguem armazenar e excretar resíduos que podem ser tóxicos ou que não vão ser utilizados pela célula. A próxima organela, que é a mitocôndria, é a organela mais importante. A mitocôndria ela vai ser responsável pela produção de energia na célula através do processo de ATP, né, que a gente conhece muito, que é o processo do ciclo de Krebs, a troca de algumas substâncias, né, transformação. E sem essa organela, a célula não possui energia. A mitocôndria, a gente tem, né, algumas teorias que dizem que ela era uma bactéria, né, que se aderiu às células há muito tempo, né, para poder se beneficiar, se aderiu às células, né, com o objetivo de se beneficiar das outras funções das outras organelas, né. O processo de ATP, a gente também conhece ele como respiração celular. Nesse processo do ciclo de Krebs, né, a gente tem o consumo de oxigênio, né, e a liberação de CO2. Esse CO2 vai ser devolvido na corrente sanguínea e vai ser excretado pelos nossos pulmões. A mitocôndria, no caso, né, ela vai ser a única organela que tem DNA próprio, né, que vai poder se reproduzir ali e sempre vai ser a mesma organela, né, não vai ter diferença genética ali entre elas, não. Geralmente é por fissão, né, fissão binária, que elas se diferenciam, uma forma duas e assim por diante. A mitocôndria, ela também tem um papel importante no ciclo de morte celular, que é a que a gente conhece como apoptose, né, é um nome técnico. A mitocôndria também, a gente só consegue herdar ela da nossa mãe, porque no processo que o espermatozoide vai fecundar o óvulo, né, nesse caminho, ele consome muita energia. Então essas mitocôndrias, elas acabam se perdendo. Então a gente só pode herdar, né, as mitocôndrias através do óvulo, né, que é a célula reprodutora feminina.